Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação aí da semana, trazendo aqui debates, conversas, bate-papos, né, sobre diferentes áreas aí da política e principalmente aí, né, conversar sobre conjuntura nacional nesse momento, né, onde acontece mil coisas aí na política brasileira, né? Eu sou o Guilherme, né? E eu vou apresentar aqui o meu convidado, Maurício. Ele, assim como eu, né? E eu tenho um canal no YouTube, né? Que ele vai apresentar, acho que é e também vamos conversar aí um pouco aí de política nacional, conjuntura, né? Como que ele, né, analisa, vê, né, esse cenário todo que nós estamos vivendo. Então, sem muita demora, né? Tudo bem, Maurício? Antes da gente começar, por favor, né, se apresente. Olá, Guilherme. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Queria agradecer inicialmente esse convite que você me fez. Agradecer também o Alberto, né, que faz essa ponte, que fez essa ponte. É um camarada muito benquisto. E então, eu sou o Maurício, sou do Ar 220. O Guilherme, você está anos-luz à frente, né? Quando você fala em canais do que nós, do Ar 220, o Matheus, ele está trabalhando, ele teve que teve a pandemia e esse último ano ele teve que trabalhar fora do país, né? No Brasil, do Brasil. E eu também com a faculdade retornando, né? Nessa tentativa de sempre tentar fazer um pouco mais de matérias para encerrar, embora a gente sempre não consiga atingir essa meta, e trabalhando ao mesmo tempo. Então, isso faz com que o canal fique parado, a gente não consiga, digamos assim, dar o ímpeto, o empenho que a gente gostaria que fosse despendido. Agora, existem coisas que vêm para o bem, né? Então, esse seu convite, que eu recebo com muito carinho, para mim é uma oportunidade única de estar falando, de poder debater é, temas que no dia a dia, né, eu faço debate com colegas também tanto no trabalho quanto na universidade. Então, é isso. Para resumir um pouco, a ideia do 420, ela surge ali mais ou menos em 2018, em que a gente tenta dar trabalhar um mega espaço para, digamos assim, todas as esquerdas. Né? E a gente pode ir vendo que no início foi assim, mas com o tempo a gente foi trabalhando numa linha um pouco mais crítica, embora mantivesse essa certa amplitude, né, da esquerda, e a gente nitidamente começou a trabalhar reflexões, digamos assim, que iam mais na raiz, porque a minha orientação, embora tenha inúmeras limitações, é uma orientação marxista. Então, é, é, é impossível que eu faça análise, ainda que eu convida não marxistas e converse com não marxistas, é óbvio, a gente tem que fazer isso, porque senão a gente se fecha numa bolha. Não tem como eu fugir muito dessa orientação. Então, mas a ideia ela é essa, né, de dar uma amplitude, de travar um debate pela esquerda, porque a gente precisa ter a noção de que não ter a noção nós temos, na verdade a gente precisa espraiar uma realidade, não é nenhuma noção, é uma realidade de a esquerda ela é ampla. A esquerda ela não se reduz a PT, não se reduz a partidos políticos, eleitoreiros e enfim. Então ela é muito muito mais diversa e contém inúmeros debates. Eu não sei se eu consegui fazer um resumo, mas quem acompanha lá a nossa página no Facebook, principalmente, vai ver alguns textos que nós publicamos. Eu publiquei alguns sobre
X. Na verdade, são pequenas reflexões, mas também já escrevi alguns artigos, como o mito do fim da história, que eu acho que é muito importante para a gente entender não só a conjuntura nacional, mas também o próprio contexto do mundo. Mas eu vou parar por aqui. Se eu não expliquei, não falei o que você queria exatamente, me dê uma bronca e peça para eu fazê-lo, tá, Guilherme? Desculpa se eu não consegui atender a sua expectativa. Tá tudo bem, Maurício. Conseguiu sim. E vamos aqui então, já que você apresentou, né, o canal e seu, né, e já meio que adiantou, né, o que a primeira pergunta, vamos já pular aí para a política nacional, né? Você falou aí que tem uma orientação marxista, né? Eu não sei, né, qual vertente, né, que você é, mas imagino que alguns princípios a gente tenha bastante acordo, né? Até porque eu também me reivindico marxista, né? Então, né, estamos falando aqui de marxista para marxista. Então, ô Maurício, né, a primeira pergunta que eu faço para você, né, é o seguinte: eu escuto muito, né, desde, né, da apuração aí das eleições, né, aquele discurso de que o Lula conseguiria unificar o país, né? O país está dividido, conseguiria, né, unificar o país novamente. Né? Para você, é possível uma unificação aí pro país? Essa pergunta aí, hein, excelente. Guilherme, antes de eu começar a responder, queria te pedir, você pode me enviar o link externo para que eu fiquei de mandar para alguns camaradas, algumas camaradas o link, e aí, se você puder depois me enviar no zap para eu encaminhar para eles. Então, o que acontece? Eu acho que quando a gente fala unificar, a gente tem que, como marxistas, a gente tem que ir na raiz da questão. Eu acho que, e aí a gente precisa entender o caráter do Estado. O Estado brasileiro, não só o brasileiro, mas a gente está falando do Brasil, ele tem um caráter de classe. Ou seja, ele tem uma classe dominante. E aí a gente pode resgatar o Lenin no Estado de Revolução, em que ele vai reconhecer, obviamente, de maneira muito acertada e direta, de que é inviável essa conciliação do Estado. Então, eu acho que a gente precisa, então, entender que o Estado ele é burguês, que a gente tem uma classe que domina, e a classe que domina o Estado brasileiro é a classe burguesa, ainda que ela tenha suas frações. A gente vai ter a fração do agronegócio, fração rentista, né, dos bancos, ainda que não muito grandiosa, mas a indústria, enfim, o setor de comércio. Então, a gente vai ter frações burguesas, mais uma burguesia. Então, eu acho que quando a gente fala muito em unificação, em Lula, em essas coisas, a gente está, na verdade, muito restrito a um cenário, digamos assim, de eleição e de defesa acrítica de um Estado. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, na eleição, uma palavra que muito se utilizou, e eu acho que essa questão da unificação ela tem essa relação, é a polarização. Né? Utilizou-se muito a polarização Bolsonaro-Lula. Né? De fato, a eleição ela foi realmente muito equilibrada, super polarizada. Só que a gente precisa entender que sem a análise de classes, tudo se resumiria às eleições. Eu acho que a polarização real que existe no Brasil e no mundo é a polarização de classe. É um grupo pequeno, que a gente pode chamar de burguesia, né, com todas as suas frações, cada vez mais
acumulando riquezas cada vez maiores através da superexploração de um grupo grande com cada vez menos riqueza, que é a classe trabalhadora, incluindo aí aquele exército industrial de reserva, os desempregados, até, se a gente for ver os negros assassinados, os negros e a população pobre encarcerada. Então, tudo isso, para mim, essa unificação, ela, na verdade, é um discurso que serve mais à burguesia. Eu acho que não existe unificação. Mesmo na Copa do Mundo que a gente está tendo agora, eu, por exemplo, sou um fã de Copa do Mundo, a gente vê que não há unanimidade em relação ao Brasil, e é óbvio que a gente precisa separar uma coisa ou outra, e enfim. Então, mesmo dentro da seleção, as pessoas, por causa de orientações políticas eleitoreiras, principalmente eleitorais, né? Preferência de um jogador, preferência de outro, enfim. Então, eu acho que unificação é uma palavra. A gente precisa entender a quem serve esse discurso. Esse discurso da unificação, ele serve a quem? Por quê? Porque o cenário de superexploração, não só no Brasil, na América Latina em geral, no mundo, mas vamos falar da pátria grande, da América Latina, ele está dado. E se esse cenário de superexploração está dado, as insurreições, o contexto para as insurreições, para os levantes, ele também está aí. A questão é que nesses últimos 4 anos, a superexploração e os superlucros, eles se tornaram muito grandes. Então, agora, talvez, dentro desse cenário, a burguesia pode fazer uma leitura, apesar dela não ter medo hoje da classe trabalhadora, de que é necessário um freio a possíveis levantes, insurreições, sublevações, enfim. Então, eu acho que não... A sua pergunta, não sei se tem sim ou não, né? Mas não há como unificar o Brasil, porque existem classes no Estado e o Estado, ele representa uma classe. E aí, só para terminar com um exemplo, que é um exemplo assim bem lógico, o Estado é burguês, o Estado, ele tem o monopólio da força, do uso da força. O uso da força, ele é a rigor, tem o exército, mas ele é a rigor diariamente aplicado e contra a classe trabalhadora, que a gente conhece como as polícias, polícia militar, principalmente. Né? E é isso. Então, se o Estado tem o monopólio da força, o Estado, ele é de classe, quem tem o monopólio da força é a classe que domina o Estado e controla o Estado, que é a burguesia. Então, eu acho que não existe essa ideia de unificação. Eu não sei se eu te respondi. Maravilha, né? Respondeu sim, né? Vamos indo tocar o barco, né? Ô Maurício, ainda nessa questão aí, né, de classes, unificação do país, né? O petismo e certos setores da esquerda, né, defendem muito, né, a chamada frente ampla, né, a frente amplíssima, né, que é a unificação de várias classes sociais, né, numa frente, né, chamada frente democrática. Como que você vê essa discussão da frente ampla, né, o Maurício? Ela é necessária ou ela é um equívoco, na sua opinião? Ó, Guilherme, você hoje está com perguntas muito boas. Vamos lá. Eu acho que a gente discutir a questão da necessidade, a gente precisa também perceber o seguinte: existe uma frente chamada ampla, ou como você colocou muito bem, amplíssima. Eu lembro que quando o Witzel ele foi aqui no Rio impeachmentado, no final do discurso dele ele falou que sempre lutará contra o fascismo. Então, aí surgiram várias brincadeiras e vários memes de fascistas antifascistas, frente fascista antifascista. Então, né? Mas voltando aqui à realidade, né? Quem tem ingerência nessa chamada frente ampla?
quem manda, não necessariamente quem manda, mas quem tem poder de decisão ou tem uma pressão, né, uma força capaz de pressionar, digamos assim, mais para a esquerda, que é o nosso campo, ainda que não seja aquela esquerda radical que a gente defende, que é a de orientação marxista, mas quem tem esse poder de fazer essa pressão nessa chamada frente ampla. Na minha opinião, o que eu vejo não são os partidos que se dizem de esquerda, ou até os que se dizem comunistas sem querer entrar e socialistas sem querer entrar no detalhe se são ou não são. Então, eu acho que antes da gente discutir a necessidade, a gente precisa ter isso. A partir daí, ter essa noção. A partir daí, a gente vai acabar discutindo a necessidade, que para mim envolve uma questão tática. A tática, ela é essencial. A tática e a estratégia, elas são essenciais na política. A gente precisa ter os dois. A gente precisa entender que a política, ela vai muito além de moral, desses moralismos. Ela não envolve isso. Mesmo essa política eleitoral, a política que eu falo em sentido amplo é aquela política que está matando hoje jovens negros e pobres em comunidade, que está encarcerando jovens pobres, negros, pele clara, pardos, né? Está encarcerando. Enfim, então, essa é a grande política. A grande política ela vai além do Brasil, digamos assim, né? Ela é os Estados Unidos intervindo na América Latina, intervindo no mundo. Então, a gente não pode perder isso de vista. Então, nesse sentido, óbvio que a gente precisa ter tática e estratégia, só que a tática e estratégia ela tem que estar conciliada com um poder de pressão. E aí eu acho que essa frente ampla em que os setores que se colocam como esquerda, como representações ou aliados, enfim, não sei quaisquer nomes que se dê, mas da classe trabalhadora, eles não têm ingerência. Se tem, é muito pouca. O PSOL, qual é a ingerência que o PSOL tem dentro dessa frente ampla? E aí o que eu acho é que a gente vai ver que essa frente ampla, se a gente poder pegar esse governo de transição, para fazer uma análise, a gente vai ver que existe a questão da representatividade, mas ela é super limitada. E ela é super limitada justamente porque ela foca basicamente no eleitoral. Então ainda tem essa questão. Além de a esquerda não ter ingerência, não haver uma tática que puxe, né, e que pressione essa frente ampla, amplíssima para a esquerda, ainda tem isso. Essa grande limitação ao cenário de eleição e à defesa de um Estado que outrora sempre fora e deveria continuar sendo criticado pela esquerda. Esse é um grande ponto, porque a gente perdeu a crítica, né? Eu acabei de guardar um livro sobre o Amílcar Cabral, né? As Armas da Crítica, eu acho. Então, a gente perdeu essa arma. A verdade é essa. Hoje, quando a gente vai fazer algum tipo de debate, às vezes a gente até atacado dentro do nosso próprio campo amplo. Então, a gente precisa retomar isso. Então, o Alckmin tem mais ingerência nessa frente ampla do que, por exemplo, o PSOL, ou o presidente do PSOL, o Medeiros, Juliano Medeiros, né? Eu acho que ainda Então, eu acho que essa é a questão. Eu acho que a necessidade, a gente vai responder o seguinte: a gente, enquanto classe trabalhadora, seja mais ou menos precarizados, a gente necessita dessa frente ampla ou a gente necessita de algo diferente? É um bom questionamento, né? E vamos, né, sair, né, dessa questão aí, né, da crítica, né, a alguns setores aí da esquerda, da qual também, né, o Mesa de Debates também faz, né, procura fazer, procura, né, buscar aí um conteúdo
crítico e autocrítico também, né? Eu acho que falta bastante isso. E vamos falar aí, né, dessa extrema direita, né? Que tá aí e que, né, não, que tá, né, organizada mesmo depois das eleições, né? Primeira pergunta que eu faço é bem simples, né? É o seguinte: como derrotar, né, essa extrema direita que tá rezando para pneu, que tá, né, ajoelhando nos quartéis, né? Como derrotar essa extrema direita? Então, rezando para pneu, subindo em caminhão, né? E, enfim, cara, eu acho, Guilherme, que a gente vai ter a dimensão eleitoral e eu acho que a extrema-direita não se vence eleitoralmente. E isso não existe nenhum local em que isso aconteceu, o momento em que isso aconteceu. Extrema de fascismo, né? O pessoal gosta de falar em fascismo, embora se fale de fascismo muito abstratamente. A gente quer falar de fascismo, mas a gente não estuda o fascismo, né? Então a gente classifica tudo como fascismo. Eu não acho que a gente tem um Estado fascista, digamos assim, no Brasil. A gente tem um gestor fascista, ou como o próprio Nildo Rodrigues gosta de falar, protofascista. Eu acho, eu começo por aí. Se a gente vivesse num Estado fascista, eu e você, a gente estava morto, porque a gente não tem nem como sair do país. Então, para se exilar, né? Então, eu acho que. Agora, enquanto eles estiverem rezando para pneu, fazendo essas palhaçadas, tudo bem. O que eu acho é o seguinte: de novo, a gente precisa sempre olhar a questão das classes, como a burguesia, como as frações burguesas elas lidam com esse momento. O que eu acho, o que eu vejo é o seguinte: a gente sabe muito bem, isso foi feito bastante, né, principalmente nas redes sociais, uma comparação de como a polícia ela reage em relação a manifestações de trabalhadores reivindicando direitos e em relação a manifestações pedindo golpe militar, pedindo ditadura militar. Primeiro, eu não acho que é a polícia que tem que tirar esse pessoal de lá, tem que ser a gente mesmo, a classe trabalhadora que tem que ir lá e tirar esses caras. Porque a grande verdade é a seguinte: quando alguém chega e pede ditadura militar, indiretamente eles estão pedindo nosso assassinato, no mínimo. Quer dizer, nosso silenciamento, né? O nosso assassinato, no máximo, talvez, não sei o que a gente pode colocar em escalas de crime, a gente tem tortura, enfim. Então, eles estão atentando contra a gente. Eles querem, inclusive, atentar contra a gente. Nós, a esquerda, e eles classificam todos como comunistas, embora eles não saibam nem o que é comunismo. Então, a gente precisa ter essa percepção inicial. Então, é como as classes operam. A minha opinião é a seguinte: dois pontos. Um ponto vamos colocar assim, o Bolsonaro, que não é só o Bolsonaro. Né? Existe o Bolsonaro e o bolsonarismo. Acho que o bolsonarismo foi o vitorioso das eleições, embora o Bolsonaro tenha sofrido uma derrota eleitoral, não acho que politicamente tenha perdido. E o que a gente precisa analisar é o seguinte: Bolsonaro tem ou não ainda utilidade para a burguesia. Se Bolsonaro tiver utilidade para a burguesia, ou o bolsonarismo tiver utilidade para a burguesia, então talvez ele fique ali como um ator, à espreita, ele, não só Bolsonaro, mas bolsonarismo, né? Ali à espreita, sempre fazendo aquela oposição, etc. e tal. Né? E não tendo utilidade, ele pode ser descartado, e a gente sabe que a burguesia, né, o capitalismo, ele descarta indivíduos como descarta papel higiênico. Então, o Aécio, por exemplo, um grande exemplo aqui no Brasil, o Guaidó na Venezuela é um grande exemplo, né? O Macron teve que puxar o saco do Maduro lá na conferência, foi a COP, né, 27 que teve, puxar o saco, até o representante dos Estados Unidos teve que ir lá falar com o Maduro. Então é isso, eles descartam, não importa, porque eles têm as cartas do jogo, qualquer coisa, depois eles arranjam outra pessoa para colocar outra marionete, outro golpista, outro lacaio. Então, eu acho que é isso, é ver a questão da utilidade.
E aí a gente pode ver, inclusive, esse debate que está tendo sobre a tal PEC da transição, né? Como é uma dificuldade colocar o pobre no orçamento, como é uma dificuldade, R$ 600 para uma pessoa, e sejamos honestos, com R$ 600, quem vive com dignidade no Brasil com R$ 600? Né? Quem vive? Ninguém vive com dignidade com R$ 600. Então, e isso é uma grande dificuldade para colocar no orçamento. Aí é isso, é aquilo, o mercado reage mal, que não sei o quê. O mercado reagiu mal também quando a escravidão acabou, enfim. Mas, então, a gente vê que mesmo... Então, essas manifestações, elas podem também ter essa utilidade, digamos assim, indireta e até de baixa intensidade, uma forma de pressionar, porque os caras ainda estão ali, parece, né? Eu acho que agora rolou o novo Júnior Peixoto, né, do Pinhão, né, o patriota do caminhão, é o pendrive, é o tal do pendrive lá no Catar. Então os caras ainda estão lá, né, pegando chuva, enfim, estão sendo financiados, obviamente. Então, agora, como derrotar, não esses palhaços aí que estão aí, eu acho que a gente tinha que tirar, enquanto classe trabalhadora, eu digo, né, como as torcidas organizadas fizeram, né, amar mesmo, não é esperar nada da polícia. Da polícia eu não espero coisa de bom, e eu estou falando em sentido, não estou falando em sentido pessoal, estou falando em sentido de luta de classes, né? Agora, eu acho que, por exemplo, esse trabalho que você faz nas redes é um trabalho tático, você busca pequenos canais incipientes que estão crescendo, estão tentando se desenvolver com suas ideias, enfim, em diferentes regiões do país. Então, isso eu acho que é uma questão importante, embora a gente precisa reconhecer que a internet não é um espaço nosso, o espaço da esquerda é a rua. Né? Essa é a grande realidade. O espaço da esquerda é a rua. Isso não quer dizer que a gente não deva usar a internet de forma tática, entre outras coisas, mas o nosso espaço, historicamente e para sempre, será a rua. Quando a gente abrir mão de rua, acabou. Acabou, a gente não vai conseguir. E também o diálogo. Eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Eu mesmo já caí nessa, né? E eu parei e refleti. Olha como o marxismo é bom, né? A questão da dialética, da autocrítica. A expressão pobre de direita. A expressão pobre de direita, hoje eu vejo ela como uma expressão que ela foi muito utilizada. Ela sempre existiu, mas ela foi muito utilizada depois da derrota, né? De 2018 também, nessa campanha até 2022, com um apoio maciço, né? De atores também ao Bolsonaro. Então, é um ressentimento, né? Pela derrota, é algo que não faz uma análise de classe, não faz uma análise de conjuntura, porque existem classes, existe dominância, existe existem aparelhos, né? O Gramsci usa aparelhos ideológicos de hegemonia, privados e públicos. Tem até um livro aqui, se você me permite, tem esse livro aqui recente, um livro pequeno do Althusser, Aparelhos Ideológicos de Estado, então ele vai também trabalhar isso. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que isso são reduções simplistas e que não servem na prática para a gente. Então, a gente precisa dialogar com o trabalhador, a gente precisa estar na rua. Não tem como estar na rua, é estudo, é trabalho, mas no nosso trabalho também tem gente. Assim, nosso trabalho tem sempre alguém que é mais precarizado que a gente. Né? Então, a gente precisa estar em constante diálogo com a classe trabalhadora. A nossa aliança é com a classe trabalhadora. Quem vai salvar a classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora. A salvação... Caiu aqui, ó, o Althusser está concordando aqui. Quem vai salvar a classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora, não vai ser Alckmin, né? Não vai ser PEC de transição, é a própria classe trabalhadora, não tem jeito. Então, eu acho que a gente precisa, isso. A gente tem que dialogar menos com a burguesia, como a maioria desses partidos tem feito, porque o Alckmin ele é uma representação desse diálogo com a burguesia, e dialogar mais diretamente com nós mesmos, classe trabalhadora. Eu acho que eu brinco o seguinte, eu trabalho, né, o meu salário é um pouco mais, né, mas em torno de 3 salários mínimos. Eu não sou nenhum burguês, estou longe da burguesia, eu sou trabalhador, menos precarizado,
que muita gente no Brasil, com certeza menos precarizado, e reconheço isso. Então a gente precisa também reconhecer isso. E muita gente hoje também não se vê como classe trabalhadora, então a gente precisa trabalhar. É difícil, é complicado, não vão ouvir. Não, é difícil, é complicado. Mas se a gente não fizer isso, então acabou. E nós que estamos aqui nessa linha, querendo trabalhar isso, a gente precisa ter paciência também. Eu sei que a gente vai perder, mas com a classe trabalhadora a gente precisa ter essa paciência e essa intensidade na questão de... É Paulo Freire, né, com a classe trabalhadora. Alguns a gente já perdeu? Já perdeu. Outros a gente pode conseguir resgatar, fazer refletir, porque, para encerrar, que eu falei muito agora nessa sua pergunta, eu gosto de usar de exemplo um colega do trabalho que é terceirizado, precarizado, ganha menos e tal, e que ele coloca várias críticas que são críticas pertinentes. O problema é que, na hora de identificar quem faz, quem está aí para resolver essas críticas, acho que é o Bolsonaro, acho que é a direita. E eu não acho nem que é Bolsonaro e nem que é Lula. É a gente, é a classe trabalhadora. Não tem como, não tem... eu acho que não tem mistério. É rua, é dialogar com a classe trabalhadora e é isso, entender que o bolsonarismo é um fenômeno de massas e que a gente precisa resgatar os trabalhadores que foram cooptados por essa ideologia, né, digamos assim, também, né, essa forma do capital no Brasil, né, que encontrou para fazer essa cooptação de massas no Brasil. Desculpa se eu me alonguei, eu não sei nem se eu respondi a sua questão. Respondeu sim. Maurício, né, dessa semana, né, tiveram duas movimentações aí do petismo que me deixou um pouco aí, né, um pouco não, né, que me deixou aí bastante preocupado e bastante indignado, né. Uma dessas movimentações foi, né, o apoio, né, ao Arthur Lira na eleição aí da Câmara, né. Outra movimentação foi, aqui no estado de São Paulo, né, na qual eu resido, né, o apoio, né, do PT e do PCdoB ao aumento de salário aí do Tarcísio de Freitas e do Felício Ramute, né, que infelizmente aqui é da minha cidade. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: aonde vai levar essa conciliação de classe aí do PT? Na primeira vez, né, deu em golpe. E agora? Olha, sem surpresa nenhuma. Eu acho que se fosse em 2018 eu poderia me surpreender mais. 2017 poderia estar mais surpreso, mas hoje nada disso me surpreende. É, eu realmente não sei, eu não posso. Nós que somos marxistas, a gente analisa a realidade dentro do que a gente tem ali de elementos concretos. A gente pode fazer, eu não gosto da palavra previsões, mas análise do que pode vir a acontecer, mas isso não quer dizer que vai acontecer, né? Mas, por exemplo, uma análise que foi feita antes das eleições por exemplo, pelo Nildo Orix, era de que o Congresso ele ficaria pior, e isso é algo que a gente sempre sabe. Então, a luta pelo Congresso é uma luta que é extremamente ilusória. Extremamente ilusória. Eu acho que a gente está falando de conciliação, mas se essa conciliação ela tivesse um mínimo de tática, ela usaria as ruas, ela usaria e reivindicaria a classe trabalhadora, chamaria a classe trabalhadora para o processo. Então, nem para isso existe. Eu não sei se vai dar em golpe, não sei no que vai dar. A verdade é essa. Agora, o lucro da burguesia está mantido, sem dúvidas, sem dúvidas. Antes das eleições, o Lula se reuniu com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, o que é isso, gente?
Pô, a nossa soberania, a gente precisa de aval dos Estados Unidos para que eu possa ser eleito no Brasil, sabe? Então, mesmo dentro desse contexto eleitoral, o debate fraquíssimo. Então, cara, infelizmente, ó, eu não sei se vai dar golpe. Tudo vai depender de como o governo vai agir aos olhos da burguesia. A gente já está vendo aí no início qual é a burguesia já está criando caso até com a PEC da transição, né? 800, 600, né? R$ 600 o pobre é um absurdo, mas aumentar o salário dos outros não tem problema, né? Dos deputados, parece que está aqui no Rio, parece que vai se votar uma legislação em relação à aposentadoria dos deputados, e isso melhor, óbvio, né? Melhoraria muito mais, né, a qualidade de vida deles, né? Parece, então, essa pergunta eu fico te devendo uma resposta mais sólida, né, nesse momento. Eu acho que a gente também precisa olhar aí para a estrutura da América Latina, a gente precisa olhar para os Estados Unidos, que vem perdendo espaço, né? Essa guerra da Ucrânia é uma derrota, a meu ver, para a Rússia, mas também para os Estados Unidos, embora ele financie através de armamento. Então, onde ele vai buscar recursos vai ser na América Latina, mas a gente tem uma nova, digamos assim, com muitas aspas, onda progressista, né? Só que veja como o progressismo ele está reatualizado com o Alckmin, por exemplo, no Brasil, né? Então, enfim, eu não sei exatamente no que daria. É óbvio que para os Estados Unidos talvez o Lula possa não ser o grande nome, o grande sonho de consumo deles, mas acho que o governo dele não vai fugir muito do que a burguesia quer, não, inclusive pela chapa. Eu acho que o Alckmin é um freio de mão, né? E existem vários outros freios de mão nessa frente ampla, né? Inclusive essas manifestações que não são reprimidas, elas também podem ser consideradas como um freio de mão, ainda que talvez não de mão, mas um freiozinho ali do pedal, né? Um freio de pedal. Então, enfim, não sei, eu acho que está muito cedo, o governo nem assumiu ainda para a gente dizer se. Para a gente fazer essas previsões de golpe ou não golpe, sei lá, eu imagino que na sua pergunta tenha tenha implícito algumas outras coisas como a vida, né, do próprio presidente Lula, enfim, mas eu acho que está muito cedo para a gente fazer uma projeção, nem assumiu ainda, né? Embora a gente já veja os problemas. Eu não me recordo, só para encerrar, né, de uma eleição em que falou-se tanto da transição. Não me lembro no governo Bolsonaro ganhou em 2018, não me lembro de ter tanto destaque, né, o gabinete, né, que eles chamam de transição. 2014, né, enfim, foi mesmo foi a Dilma, né? Mas e quando mudou lá atrás, Lula Dilma também era mesmo partido, e Fernando Henrique Lula eu não fazia nada de análise política. Então, eu não me recordo. Eu acho que essa é marcante, essa análise do gabinete de transição, né? Perfeito, Maurício. Maurício, você cita aí, né, um fato interessante que acho que a gente precisa conversar, né? Né, a chamada reação do mercado, né, né, para a gente, né, ler esse classe dominante, classe burguesa, em relação à PEC do teto, né, de furar o teto de gastos, né, e que isso deixou o mercado nervoso, né? O Lula, né, foi eleito prometendo, né, um retorno a 2002, né, de concessões sociais e tudo mais. A pergunta que eu faço é, perante esse cenário de crise econômica, né, mundial que o que o mundo atravessa e o Brasil, né, não está fora disso, é possível, né, o governo Lula reatitar, né, fazer um novo governo de 2002 ou esse governo tem de ser um pouco mais complicado?
eu não ouvi o que você falou, algumas palavrinhas antes de reeditar 2002. Mas eu acho que reeditar 2002 é o principal, né? Isso. É possível ter um novo 2002, né, no governo Lula, ou o buraco vai ser um pouco mais embaixo? Olha, talvez se o Brasil ganhar a Copa, né? Enfim, seria o grande novo 2002 depois de 20 anos, mas eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Tipo, a gente vai analisar as composição, né, das alianças feitas, né, pelo PT, quem tem ingerência nas alianças nessa frente, né, que o PT está. A gente já vê que a própria PEC, essa questão da PEC da transição já está implicando, embora o teto de gastos nunca foi respeitado quando foi para beneficiar a burguesia, obviamente, porque o Estado é burguês. Então, é isso. O pobre tem que ter teto de gasto. Para o rico, para a burguesia, não tem teto de gasto. Eu acho que o governo vai ser. Acho que esse imaginário de 2002 ele já era. Inclusive, muitos dos jovens de hoje não viveram 2002, né? Então, esse imaginário, eu acho que a gente talvez tenha vivido 2002, né? Não me lembro quantos anos eu tinha em 2002, devia ter uns 14 anos, enfim, por aí 15. Então, acaba sendo um imaginário, né? Passaram-se 20 anos. Então, eu acho que não é possível fazer essa reedição, embora seja possível e não há muitos problemas em relação a isso, mas é aquela pequena redistribuiçãozinha ali, né? Não é redistribuição de renda, mas é aquela pequena, aqueles R$ 800, aquela migalhazinha ali, recomendado até pelo Banco Mundial, né, por esses agentes aí do imperialismo, né, esses agentes financeiros, órgãos internacionais, eles também recomendam isso, todos os governos deram isso, do governo do Fernando Henrique ao governo Bolsonaro, então isso vai ter. Para se isso é resgatar 2002, então acho que a gente tá muito mais atrasado do que eu pensava. Talvez o Brasil ganhando a Copa, eu acho que talvez a única similaridade possível com 2002. Enfim. E Maurício, reorganização da esquerda, né? Acho que isso aí tem que ser um tema que a gente precisa pautar, né? Que a esquerda perante, né, essas eleições, ela precisa se reorganizar, né? Uma frente, né, de independência de classe, né? A pergunta que eu faço é, né, como que você vê essa reorganização e que papel que as redes sociais, como o seu canal, também como mesa de debates, podem cumprir, para esta reorganização? Essa pergunta é a pergunta chave, né, para isso. Eu acho que, infelizmente, a meu ver, a única esquerda capaz de trazer uma solução é a de orientação marxista, né, leninista, enfim. Agora, é óbvio que a gente precisa reconhecer que há uma retração do avanço de outrora da classe trabalhadora. Então, a gente precisa fazer esse reconhecimento. A arma da crítica a gente não pode abandonar. É isso. A gente não pode abandonar o essencial. O essencial não podemos, enquanto esquerda, abandonar. Né? E a crítica também é uma das armas que a gente tem. Existe um debate que fala-se muito sobre a questão de que, ao longo, né, do século XX no Brasil, se tinha uma esquerda, num momento, uma esquerda que era que existia armas, mas a esquerda não tinha como fazer a luta, e que depois a esquerda queria fazer a luta, mas ela não tinha as armas. Né? Não estou falando arma só de rifle, mas num sentido mais amplo. Eu acho que hoje a gente não tem nada disso. Embora a teoria marxista, que é uma teoria dialética, o pessoal gosta de cair em cima do marxismo, dizendo que é só teórico, mas não. Né? A essência do marxismo é a praxis, a filosofia da praxis é a dialética,
é aquela relação constante entre prática e teoria. Então, essa é e sempre será a teoria da classe trabalhadora. Né? Então, e a gente hoje tem menos uma prática, embora a gente saiba que existam grupos pequenos e tal que tentam resgatar essa ação, digamos assim, né? Essa ação propriamente dita. Em relação às mídias alternativas, eu acho que você, o Alberto, tem feito algo interessante, existem outros camaradas também, que é buscar sempre essa ligação com outros canais, principalmente nós aqui, como, por exemplo, o Arte 220, que somos pequenos, temos uma série de problemas, e isso é algo que é imposto realmente. Esses problemas eles são propositais. Né? A burguesia adora falar de liberdade de expressão, só que liberdade de expressão é essa que a gente tem na prática? A gente talvez não tenha liberdade de expressão na prática. Eu conversar com você ali na esquina, beleza, isso é de boa. Agora, as grandes mídias, os grandes conglomerados de mídias têm como donos, principais representações, enfim, etc., a gente da burguesia, então são mídias burguesas. Agora, uma mídia que se diz de esquerda, anti-hegemônica, anti-burguesa, o trabalho que é para ela chegar a um número que talvez não chegue a 1% do alcance dessas grandes mídias. Vamos colocar a maior do Brasil, que seria a Globo, né? Eu não sei qual é a maior mídia de esquerda, mas eu acho que se a gente for ampliar muito o rol do que seria esquerda, né? Não estou nem falando de marxismo, mas acho que o maior canal tinha 1 milhão, eu não sei como é que está hoje, mas 1 ou 2 anos atrás, o maior canal, o alcance era de 1 milhão, era do Paulo Henrique Amorim, né? Pelo YouTube. E isso forçando a barra, colocando assim uma amplitude de esquerda, né? Não é de orientação marxista apenas. Então, 1 milhão, no Brasil são 220 milhões, qual é a amplitude da Globo, qual é a amplitude da SBT, da Record? Então, eu acho que a gente não tem, a verdade é essa, a gente não tem liberdade de imprensa nem de expressão aqui. Né? A liberdade de expressão individual é óbvio que a gente tem, a burguesia ela mantém isso como um grande pilar, óbvio que até certo ponto, né? Justamente para conquistar as mentes menos críticas, as mentes mais ingênuas, vamos colocar assim. Né? Então, por exemplo, para dar um exemplo nisso, os jornalistas livres, acho que se coloca como uma mídia alternativa, né? Muito hegemônica. E aí tinha essa briga, que na verdade, na minha opinião, não é uma briga, é mais um teatro, né, entre Bolsonaro e Globo, embora Bolsonaro tenha cortado alguns recursos da Globo, destinado a outras emissoras, mas entre Bolsonaro e Globo, só que ele teve a oportunidade de revogar a concessão da Globo, e não revogou, e a gente sabe que não vai revogar, assim como ele aumentou o salário do ministro do STF. Então, e aí o jornalista livre dizendo que se ele revogasse a concessão da Globo, isso feria a liberdade, né, de expressão. Então, olha onde a gente está. Né? E a gente sabe que isso não vai acontecer, cara. Então, eu acho que o trabalho é esse que vocês estão fazendo, mais do que nós do Arte 220, eu reconheço limitação, eu realmente tenho tido uma dificuldade em trabalhar e estudar ao mesmo tempo e também lidar com o canal, né? Então, e aí, fazendo essa disputa, reconhecendo uma limitação. A internet não é o campo da esquerda. A internet é um campo limitado de atuação, como são, na verdade, as eleições, né, que a gente tem aí de 2 em 2 anos. Campo limitado de atuação. Temos que usar isso de forma tática. Isso eu acho que você, o Alberto, e outros camaradas têm feito, né, como, por exemplo, aprendi muito nas redes com Nildo Oriques, que vai muito no Faixa Livre, né, com João Carvalho, né, Revolution Show, com Jones, com Sabrina, com Laura. Então a gente tem uma gama de nomes. Não estou dizendo que a gente concorda, que eu concordo em tudo, que concordemos em tudo, mas a gente tem nomes aí que fazem um bom uso tático das redes. Mas o nosso lugar é nas ruas. Infelizmente, para quem acha que as redes, e eu acho que as eleições elas marcaram muito isso, né?
pessoal fazendo campanha de rede, etc., nas redes, Instagram, etc. Infelizmente, para esse pessoal, se eles têm algum interesse realmente em transformação, em levar demandas, levantar reflexões, em resgatar a classe trabalhadora cooptada pelo bolsonarismo, o lugar é a rua. Perfeito, Maurício. E Maurício, né? Frente a essa, né? Estamos aqui com, né, mais de 50 minutos aí de entrevista. Vamos aqui para a parte final, né? Em frente a tudo isso que você colocou nas redes, das redes não ser um espaço aí nosso, né? E coisa que eu concordo, né? Bastante e tudo mais. A pergunta que eu faço para você é como furar então essa bolha, né? Essa rede, né? Porque eu vejo que, por exemplo, né, enquanto né, tem o meu canal, o seu, né, o canal do Alberto, né, que são pequenos, perto, por exemplo, de outros canais aí da direita e da extrema direita, né? Como né, reverter o jogo, né? Acho que essa aí é uma das perguntas que a gente precisa fazer. Olha, pela internet, pelas redes sociais, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, né? Como eu coloquei aqui, eu acho que a questão das ruas. Eu também sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito do tete. Eu acho que nas redes, escrevendo, né? Ou até no Zap, eu antes discutia muito no Zap, hoje eu não faço mais isso. Tete a tete, cara a cara, isso é totalmente diferente. A pessoa que às vezes te ataca no Zap na sua cara, ela não vai te atacar, não tem essa coragem, ela vai refletir, etc e tal, vai ouvir pelo menos. Então, eu acho que eu não sou a melhor pessoa. Porém, como eu falei, como eu tenho dito aqui, o que você e o Alberto têm feito, e aqui eu não sei o nome de outros camaradas que fazem isso, mas meio que essa tentativa de fazer uma rede, né, uma conexão, né, e aí ampliando e se espraiando, expandindo para juntos, né? Você me mostrando, o Alberto, eu e o Alberto, a gente se mostrando e tal, isso. Acho que essa uma tentativa, mas como eu reconheço, há limitações, mas falando também, o Guilherme, eu não sei se você já teve oportunidade, sei lá, de tentar fazer, né, uma entrevista com o João. Eu sei que ele é muito ocupado, tal, por exemplo, João Carvalho, a própria Laura, o enfim, mas isso também é importante. E eu não acho que eles não vão dar esse apoio, eles dariam. Eu acho que quanto mais tiver essa análise crítica, né, que leve à reflexão, mais importante. Mas parece que na internet tem a questão dos algoritmos, né? Então isso é outra coisa que limita bastante. Então eu realmente não entendo muito dessa questão das redes. Eu sempre que tem manifestação e é possível, eu vou nas manifestações, né? Eu estava até naquela da última da educação. Eu gosto muito de escrever, gosto de falar, acho que você percebeu isso, né? Mas eu gosto muito também de escrever, mas eu não tenho uma resposta mais aprimorada em relação a isso. Acho que você já tem feito isso junto com o Alberto e esses outros todos que eu já citei. O que talvez seja mais necessário é que todos se encontrem, digamos assim, nas redes em si, todos se encontrem. Mas o trabalho real é no dia a dia. O trabalho real é no dia a dia, infelizmente, para quem acha que vai estar que na rede vai fazer algum tipo de transformação. A rede é da direita. Os canais de extrema-direita crescem com facilidade por vários motivos. Eles têm mais recursos, então eles conseguem utilizar esses recursos de modo que facilite o crescimento deles. A internet
da direita, então eles estão no espaço clássico deles, né, no espaço cuja origem é deles, e tem essa questão também dos algoritmos, né? Eles talvez devam saber manipular isso bem. Agora, a questão é, estrategicamente, como agir? Por exemplo, eu acho que é óbvio que isso não vai acontecer, vão me chamar de lunático, mas se eu consigo pensar, eu acho que é uma possibilidade. Mas, por exemplo, um eventual governo de esquerda assumindo, né, a partir do ano que vem, por que ele não cria, né, nem que seja um programa, né, com essas personalidades, vamos colocar em personalidades, né, mas com esses intelectuais, professores também, né? O João é professor, né? E em rede nacional, né? Na TV, sei lá, TV Brasil, né? Enfim, questões táticas. Eu acho que também tem essa é uma possibilidade também de reivindicar. Eu acho que a gente teve comunistas que apoiaram Lula. Eu sei que não existe essa pressão, mas se eles tiverem algum interesse, eu sei que eu não acredito, né, que isso vai acontecer, eu não tenho essas ilusões, mas quem sabe, né, um programinha ali e tal. Mas de maneira geral, acho que na rede o nosso alcance é mais limitado. Acho que a gente precisa estar ali no dia a dia, no tete a tete, trabalho, no nosso prédio, na rua, no mercado que a gente frequenta, enfim, na padaria que a gente vai, no ônibus. Eu acho que é isso. E nas manifestações também, né? Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista aqui do nosso podcast Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente, né, o Maurício, né, pela participação. Espero aqui que o canal dele também tenha vida longa, que consiga, né, aportar, né, ainda que eu acho que eles têm bastante conteúdo, né, produzindo, né, né, e antes da gente passar a bola aí para o Maurício fazer as considerações finais dele, quero aqui novamente, mais uma vez, lembrar do nosso Pix, né, do Mesa de Debates, 385 007 028 00 CPF. Qual que é o objetivo aí do nosso Pix? Né? Primeiramente, né, bancar os custos, né, do canal, como por exemplo ida, né, em manifestações, né, cobrir manifestações, além disso, né, comprar um equipamento, né, mais adequado, né, no StreamYard, né, comprar, ter recursos aí para produzir ter uma qualidade melhor aí, né, para você, né, ouvinte do Mesa de Debates. E também lembrar que nós somos um canal independente, nós somos um canal que não recebe, né, financiamento nem do próprio Estado, né, como o Maurício disse aqui, né, um Estado burguês, então a gente não aceita, né, financiamento do Estado burguês e também dos grandes empresários. Então, para a gente, né, continuar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo, né, precisamos, né, da sua ajuda, da sua contribuição. Então, né, tá aqui o Pix, pode ser qualquer quantia, né? Lembrando aqui, 385 007 02800. Pode ser qualquer quantia, porque a gente sabe que o momento tá difícil, né? E, né, ajudem a gente. Então, né, passo a bola agora, né, pro Maurício, né, fazer as considerações finais. Guilherme, então, pessoal, façam o Pix, ajudem o canal do Guilherme e os demais canais, né, de esquerda, preferencialmente também a esquerda marxista, mas, enfim, a esquerda sempre como um campo amplo. Eu acho que isso é muito importante. O Guilherme falou um negócio que eu não tinha lembrado, né, mas cobrir manifestações é algo muito importante para as mídias alternativas, inclusive dentro dessa lógica dentro dessa lógica de criminalização das manifestações por direitos. Então, acho que é isso. Precisa, quem puder, ajude, né, os canais de esquerda, mesa de debates aí, inclusive, Guilherme,
Eu agradeço muito o seu convite. Eu gosto muito de, enfim, de falar, de me expressar. Infelizmente, realmente, como você sabe, né, melhor do que eu, que gerir um canal ainda mais sozinho tem uma dificuldade, tem um custo, e aí com outras responsabilidades isso fica mais complicado. A gente vai aos pouquinhos, mas é isso. Então, Guilherme, muito obrigado. Eu achei muito prazeroso essa fala, né? Ficar à vontade para fazer essa crítica. Eu acho que às vezes a gente não consegue, dependendo do local mesmo, né? Entre nós, ficar à vontade para crítica. E eu, enfim, em outras oportunidades também, em outros temas, quiser, estou à disposição. Quero agradecer muito essa oportunidade que o Mesa de Debate, por meio do Guilherme, me proporcionou. Valeu. Maravilha, né? Só para lembrar aqui que o canal não é só eu, não, né? O canal é formado por mim, né? O André Bom Tempo, né? E o Ulisses Neto, né? Que inclusive o Ulisses era para estar aqui junto comigo, né? Ele, né, teve um atraso, né? E para não sair tarde a live, né? Resolvi fazer, né, sozinho. Então o canal é formado aqui por nós três, Guilherme, André e o Ulisses. Então é isso aí, né? Lembrando sempre aí de se inscrever aqui no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram. E aproveita aí o espaço para a gente finalizar, né? Eu passo a bola de novo aí pro Maurício fazer o merchandise aí do canal dele. Onde que pode encontrar o Maurício aí nas redes sociais? Valeu, Guilherme. Meu Facebook oficial fica com esse nome que está aparecendo aí na tela, Malvissa, né? Quem quiser aí me adicionar no Facebook. Instagram é mal com dois us.k. E a minha página é o Arte 220, né? Direito e arte. Acho que a questão da liberdade de expressão, a gente também, quando criou esse nome, a gente estava pensando muito nisso, né? Porque se a gente vai falar de comunismo, se a gente vai fazer uma análise crítica em defesa, ou no mínimo reivindicando experiências como a da União Soviética, como a da Coreia Popular, de Cuba, a gente precisa nos blindar com essa noção da liberdade de expressão, que é tão cara à própria burguesia, né? Então, a gente tenta usar isso de uma maneira tática. E então, quem puder, quiser, nos siga. ART 220, Arte 220, não tem o é mudo, né? ART 220. E nos siga no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube e também siga a nossa página no Facebook. E no Twitter também, tem o Twitter também. Acho que são essas 4 redes. É isso. Muito obrigado pela oportunidade, Guilherme. Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado aí ao Maurício, né? A você que está nos acompanhando. Então por hoje, né? Por essa semana eu fico por aí. Nos vemos em breve na próxima semana aí com mais lives e uma novidade aí para vocês, uma atividade, uma mesa de debates, né? Que nós vamos realizar aí no final, né, de dezembro. Então, forte abraço e fui!